Olá, professor. Olá, amigos. Então, meu nome é Igor Santos e vou falar um pouco agora sobre alguns hormônios vegetais, que são um total de 5 hormônios. Falando sobre os principais hormônios. Falando a função, a síntese e o tipo de transporte de cada hormônio. Faz parte da disciplina de Fisiologia Vegetal, com o professor Danilo Nogueira dos Anjos e discente sobre o Igor Santos. Falar uma breve introdução sobre esse hormônio. Isso. Aqui. Os hormônios vegetais são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento das plantas e também podem ser chamados de fito-hormônios. Esses hormônios atualmente são classificados em 5 grupos, como eu falei antes, né? Sendo esses hormônios a auxina, que é o principal hormônio, que é o hormônio de crescimento, citocinina, gibberelina, ácido abscísico e o etilênio. Etilênio que é um hormônio gasoso. Então, a ciência da ação desses hormônios permite seu uso para aumentar a produtividade, o tempo de conservação, né, que é bom para o consumidor, isso, e o tempo de variedade de alguns vegetais, barateando custos, né, e consequentemente barateando o preço para o consumidor também. Nos próximos slides abordaremos sobre cada hormônio citado. Então, o primeiro hormônio que vamos falar é sobre o ácido abscísico, né? O ácido abscísico é um hormônio encontrado em briófitas, pteridófitas, vegetais superiores, né? E alguns fungos. Esse hormônio é produzido principalmente nas folhas, na extremidade da raiz e caule. Ele é produzido a partir do ácido mevalônico, nos cloroplastos e tem outros plastídeos. Sua síntese é alta em folhas maduras e sementes, sendo que seu transporte ocorre normalmente via floema. Esse fito-hormônio, diferentemente da auxina e citocinina, possui uma característica inibitória no que diz respeito ao crescimento, ou seja, ela não induz o crescimento, ela vai inibir, vai controlar o crescimento. Diferente da, como cita aqui, né, da auxina, né, que a auxina induz o crescimento, como a citocinina, o ácido abscísico não. Ele vai controlar o crescimento, vai dificultar o crescimento aí. Vou falar agora sobre algumas funções, né? O nome do ácido abscísico foi dado a esse hormônio pelo fato de alguns acreditarem que ele era o responsável pela abscisão das folhas, flores e frutos. Mas sabemos que o hormônio responsável por esse processo é o gás etilênio, né? Não é o ácido abscísico. Ele atua no retardamento do crescimento e desenvolvimento de vegetais. E também atua para inibir a germinação das sementes. Ele promove a senescência, né? A dormência das gemas e também o fechamento dos estômatos. Atua também aumentando a produção de proteínas de reserva, que serão fundamentais para o desenvolvimento do embrião. Agora, o tipo de transporte. O transporte desse ácido para as demais regiões da planta é feito através dos vasos condutores de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada, né? Conhecidos como o xilema e o floema. Agora eu vou falar um pouco sobre o gás etilênio, né? Que é um hormônio gasoso. Por ser um gás, o etilênio apresenta uma grande facilidade de distribuição pelas estruturas vegetais, agindo no amadurecimento de frutos e na queda de folhas. Em relação à queda das folhas, em plantas que habitam regiões de clima temperado,
A produção de etileno aumenta na medida em que a produção de auxina diminui, ou seja, quando a auxina diminui, a produção do gás etileno vai aumentar. O gás etileno é muito utilizado por comerciantes para promover o amadurecimento de frutos que estão verdes, né? Para isso são realizados procedimentos como a queima de serragem, que permite a liberação do gás etileno em locais onde estão os frutos. Ou seja, um amadurecimento causa um amadurecimento mais precoce de alguns frutos, né? Como banana. O etileno é amplamente produzido nas angiospermas, na gimnosperma, peridóficas, musgos, hepáticas, certas cianobactérias, fungos e bactérias também produzem o gás etileno. Quanto ao amadurecimento de frutos, como eu citei agora há pouco, o aumento da produção de etileno desencadeia o processo de amadurecimento de frutos, que se inicia com a digestão enzimática da pectina, amolecendo assim o fruto, como eu citei a banana, né? É um grande exemplo do amadurecimento. Suas principais ações estão relacionadas com o amadurecimento de frutos, senescência e a abscisão de folhas de árvores decíduas, ou seja, a queda de folhas, né? Sim, outra função do gás etileno é a determinação do século de flores de algumas espécies de plantas, como as da família Cucurbitaceae. Nessa família, o etileno aumenta a quantidade de flores femininas nos indivíduos. Quanto ao transporte do etileno, ocorre através do xilema, na forma de seu precursor biosintético, o ACC. Agora, falar um pouco sobre a citocinina. As citocininas são sintetizadas em qualquer tecido vegetal, o caule, raízes, folhas, flores, frutos e sementes, sendo na raiz onde se produzem maiores quantidades de hormônios. Citocininas são hormônios vegetais responsáveis pela divisão celular, não aumento, né, celular, divisão celular, que esse hormônio são produzidos nos meristemas das raízes, folhas e frutos jovens, além de sementes em desenvolvimento. Falar algumas funções agora da citocinina, as principais funções. Aumentar os níveis de clorofila nas folhas dos vegetais, acelerar a germinação, ou seja, uma germinação mais precoce, fazer com que a planta produza uma maior quantidade de folhas próxima ao meristema apical. Reduzir a dominância apical e retardar a senescência da planta. Quanto ao transporte da citocinina, o transporte é feito principalmente pelo xilema, mas também pode ser pelo floema, pode ser realizado. Agora, falar um pouco em relação à giberelina. As giberelinas são hormônios vegetais, reguladores do crescimento das plantas, envolvendo na regulação do crescimento e influenciando diferentes processos de desenvolvimento que incluem alongamento do caule, germinação, floração, indução enzimática e entre outras. Vou falar algumas funções da giberelina, que é estimular o alongamento do caule, estimulando a divisão celular, quebra de sementes em algumas plantas, né, que necessitam de estratificação ou luz para induzir a germinação. Estimular também a produção da enzima na germinação de grãos de cereais para a mobilização de reservas de sementes. E induzir também a masculinidade em flores dioicas. Pode causar partenocárpicos no desenvolvimento do fruto e retarda a senescência
em folhas e frutas críticas. Estimula o florescimento em resposta a longos dias. E quanto ao transporte da gibberelina, é feito via xilema, né? Juntamente com a seiva bruta para todas as partes do vegetal, da planta. Agora, falar um pouco sobre o principal hormônio, né, que é a auxina. As auxinas são fito-hormônios ou hormônios estimuladores, né? A palavra auxina vem do grego auxin, que quer dizer crescer, né? Aumentar. Ou seja, então a auxina é um hormônio que induz o crescimento, né? Diferente do ácido abscísico, né? Que dificulta o crescimento. O ácido abscísico, a auxina não, ela vai induzir o crescimento, fazer com que cresça mais rápido e se desenvolve. A auxina faz a sua síntese no ápice caulinar. Frutos, sementes em desenvolvimento e em folhas jovens, quando produzidas, são levadas através das células parenquimáticas para o caule e chegam até as raízes. Falar algumas funções sobre a auxina. A principal função da auxina é realizar o movimento na planta, permitindo que a ação do sol sobre ela seja bem aproveitada. As auxinas agem no crescimento do caule e da raiz, promovendo o alongamento das células. Não a sua divisão, né? Ou seja, vai aumentar as células, não vai diminuir. Por isso vai se desenvolver e crescer mais. Vai como que o vegetal se desenvolva e cresça. Outras funções da auxina, que é estimular a produção da maioria das células das plantas e controlar boa parte das atividades fisiológicas e estimular o crescimento das raízes também, né? E auxilia no crescimento dos frutos, ou seja, para aumentar a sua produtividade. Isso é bom para o produtor, também para o consumidor. Quanto ao transporte das auxinas, as auxinas produzidas são transportadas ao longo do caule em direção às raízes. Este transporte unidirecional é chamado de transporte polar. Ele ocorre através das células parênquimas, que circundam os tecidos vasculares, principalmente o xilema, de forma ativa, ou seja, com gasto de energia. Agora, algumas considerações, né, desses hormônios citados, que são 5 hormônios. De acordo com os estudos realizados, temos ciência de que a utilização de hormônios vegetais em plantas ou frutas, né, vegetais em geral, é de suma importância para o produtor e também para o consumidor, tendo o poder de aumentar a produtividade e o tempo de vida do produto. E é importante também, né, ter a ciência de que esses hormônios não agem sozinhos. E mesmo que haja aplicação exógena de um hormônio vegetal, outros hormônios que são produzidos pelas plantas atuarão contribuindo para a ação final. Esses hormônios não vai agir sozinho, né? Como a gente pensa que vai. E essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela apresentação. Qualquer dúvida, só chamar.